Olá a todos, iniciando aqui mais um Trad Talk, dessa vez com um tema bem polêmico, né? Mas um tema muito importante que nós devemos ter. Eu sou o André Messias, vou apresentar hoje esse Trad Talk e também participar dele, trazendo algumas informações, certo? Estou aqui com o professor Noguê, que vai nos ajudar a participar sobre esse Trad Talk, que será sobre os erros da Rússia. Afinal, o que são os erros da Rússia? Que Nossa Senhora fala em Fátima, que os neoconservadores falam hoje em dia. E, e será que a Rússia é uma ameaça como um país politicamente hoje em dia para o mundo? Será que esses erros da Rússia que Nossa Senhora estava falando era o comunismo unicamente? Nós vamos falar sobre isso agora. Então, o professor Nogueira pode se apresentar e se quiser iniciar o tema falando sobre, pode falar. Obrigado, André. É, eu escrevi em meu livro No Fragor da Batalha, eu escrevi um texto longo chamado A Profecia de Fátima. Ali eu digo que a mensagem de Fátima era relativa ao comunismo. Ao comunismo. Eh, Era para algum papa ter consagrado a Rússia, a União Soviética, no caso, a seu coração, e com isso se obteria a paz, né. E não viria a Segunda Guerra. A Segunda Guerra veio exatamente porque não se fez a consagração, né. E, qualquer outro qualquer outra consideração com relação aos erros da Rússia é anacrônica, se considera Fátima. Claro que a Rússia tem erros, mas só a Rússia? O mundo inteiro, né. O mundo inteiro hoje é uma só apostasia. É, a Rússia é apenas um dos elementos ruins de um mundo péssimo. É, então falar hoje de, erros da Rússia no mesmo sentido em que falou Nossa Senhora em Fátima, é anacrônico, é absolutamente anacrônico. E está relacionado, o mais das vezes, a uma visão algo milenarista da história, porque se crê que o mundo terminará num reino de Maria, né. Eu estou escrevendo, termino ainda este ano, final de maio, início de junho, começa a campanha, o crowdfunding, né, para viabilização do meu longo comentário ao Apocalipse. Ali eu mostro várias coisas e que isto é absolutamente impossível nos termos em que se põe, em que o põem os defensores dessa visão que eu chamo fatimista, né, é o fatimismo. Então, eu não vou antecipar, porque esse é assunto para um livro, é muito grande, é muito longo, muito extenso, mas eu repito, considerar a Rússia hoje nos mesmos termos em que se considerava então, ou seja, em Fátima, é anacrônico, é absolutamente anacrônico e não se ordena senão a certa visão milenarista da história. Veja, não estou dizendo que os que o defendem todos são milenaristas, mas digo que todos têm um traço de milenarismo. É aquilo que, eh, alguém já chamou de católicos sociais, né. São aqueles católicos que não podem imaginar a igreja sem uma sociedade cristã. Claro, a igreja com a sociedade cristã, como foi no medievo, como foi na cristandade medieval, é o melhor, é o estado mais perfeito da igreja. É quando o mundo, seus estados, suas nações entram para a igreja. Não é que o mundo apoie a igreja, o mundo entra na igreja. Esse é o estado perfeito da igreja. E sem isto, a igreja fica obviamente mais débil. Mas atenção,
não é o único estado da igreja, não é a única coisa possível. E a história tem um desenho que foi anunciado, né, tanto no Apocalipse, como por São Paulo e como por Cristo mesmo. Cristo disse várias vezes que, eh, nós não podemos saber a hora do fim, dia e hora. Isso é um segredo do Pai, disse ele. Mas, ao mesmo tempo, deu sinais da proximidade do fim. Tapar os olhos, cegar-se a si mesmo, para não ver esses sinais, em nome de uma ideia, milenarista escatológica, é o que leva a esse anacronismo com relação à Rússia e com relação a Fátima. A Rússia hoje já não é comunista. A Rússia hoje é um czarismo republicano, se pode dizer isso, né. Putin é um czar, né. Ele não é amigo da igreja, ele não é amigo da Igreja Católica, ao contrário, a Igreja Católica é reprimida na Rússia, mas, ao mesmo tempo, e contrariamente ao comunismo, ele estimula o cesaripapismo, ou seja, a ordenação da Igreja Ortodoxa a ele mesmo. Tudo ali se ordena a ele, incluindo a religião. Ele é um czar, exatamente a reprodução do czarismo. É, hã, em alguns pontos, a Rússia chega a ser melhor que o Ocidente atual. Por quê? Porque não segue a chamada agenda global, né, não segue as bandeiras, eh, dessa agenda global, né. Ao contrário, reprime-as, mas não totalmente. Por exemplo, a disputa entre China, Estados Unidos e Rússia para ver quem mais abortou no mundo, parece que só nos Estados Unidos, já se ultrapassou em termos de número de abortos, o número de mortos na Segunda Guerra Mundial, ou seja, na casa dos 60 milhões de mortos. Eh, mas a Rússia é a mesma coisa. Hã, hã, sexualmente falando, é tudo liberado, ou seja, os jovens são muito devassos, bebe-se muito, etc, etc, etc. Ou seja, jamais, se há de considerar, como alguns setores católicos hoje em dia pequenos, mas presentes, consideram, a Rússia não é a saída para nós, claro que não. Mas dizer que ela hoje é pior que o Ocidente é um erro gravíssimo, é um erro gravíssimo, né. O mundo está chafurdando na apostasia, né. Eh, o o mundo caminhava para um governo global ou algo assim, né. Isto até a pandemia, a coisa ia célere. Na época, Trump e Putin se davam bem, etc e tal, até que veio a pandemia, e a pandemia forçou os estados, as nações, a ser protecionistas. O que Trump está fazendo agora, o seu tarifaço, nada mais é que a continuidade ou radicalização do protecionismo. E esse protecionismo, obviamente, invalida um governo mundial, né, impossibilita o governo mundial. Então nós estamos numa situação muito estranha, porque, ao mesmo tempo que, os sinais dados por Cristo para a proximidade do fim já se deram, no entanto, a condição última para este fim, que é um governo global do anticristo, ainda não se deu. É de supor, então, que esse período de apostasia seja longo, seja longo, e que nós, católicos, tenhamos de sofrer bastante tempo ainda. Então é isso que eu digo, ou seja, a Rússia não é o que era, quando se deram as aparições em Fátima. A promessa de Nossa Senhora era uma promessa condicional e que está cheia a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento: "Se fizer isto, então farei isto. Se me consagrarem a Rússia
ao ao meu Imaculado Coração, haverá um tempo de paz. Não foi consagrado, este tempo não houve, e houve a Segunda Guerra Mundial. Então, somente isto, né. E hoje a Rússia, então, é um czarismo republicano, né, ruim, claro, mas não necessariamente pior que o Ocidente, né. Então, o anacronismo deve ser evitado completamente neste assunto, tá. Repito, a Rússia não é comunista, né, já espalhou seus males como comunista, todo mundo e até pelo Concílio Vaticano II, mas agora é o Ocidente antes quem quer espalhar seus erros pela Rússia, né. Eh, as tentativas, infindáveis de instaurar a agenda global em todo o mundo é parte do Ocidente. Agora vai diminuir um pouco por causa do Trump, tá, mas continuamos na mesma. A apostasia geral com Trump, com Putin, com União Europeia, com o que quer que seja, são variantes de uma mesma revolução e começou já há muitos séculos. Na verdade, começou no início do século XIV, com a rebelião do rei Filipe o Belo contra Bonifácio VIII, que é o papa mais caluniado da história, prosseguiu, agravou-se, acentuou-se com a Revolução Francesa e a partir daí, da Revolução Francesa, nós temos aquilo que Pio XI disse: "O liberalismo é a raiz de todas as revoluções". Então tudo que há no mundo hoje, de algum modo, se origina no liberalismo. E a Rússia não é diferente disso, já não é a Rússia que que matava pessoas à torto e à direito, né, já não estamos sob Stalin nem Lenin, então é um mau país, é um mau governante Putin, tudo isto espalha erros, espalha, mas o Ocidente espalha mais erros ainda que a Rússia. Perfeito. Eh, muito boa sua apresentação, professor. Então, isso mostra que muito daquelas com aqueles padres que até têm boa intenção, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, repostando que, sobre os erros da Rússia, como se referisse à Rússia de Putin, é algo absurdo, totalmente anacrônico, que não deve ser, né, levado em consideração. Totalmente, completamente, e é uma visão que, na verdade, está ligado a uma necessidade que certo catolicismo social que não consegue imaginar a igreja sem apoio político, como se uma época tão dourada da igreja não fosse exatamente a época dos mártires, né, em que não havia o menor apoio e liberdade para a igreja. É, temos de conformarmos com isto, com a vontade de Deus. E a vontade de Deus indica que caminhamos por um por uma por um agravamento ainda maior da apostasia, que já é imensa, tá. E veja que Cristo deu alguns sinais, entre eles, para a proximidade do fim, entre eles, a a apostasia geral. O que é que se quer? Que haja a apostasia geral agora, depois uma nova cristandade, depois outra apostasia geral, é isso? Cristo anunciou 2 apostasias gerais? Eh, além disso, Cristo anunciou como sinal do fim o mesmo que para Jerusalém no ano 70, ou seja, a abominação da desolação instalada no lugar santo. Se olhar para a igreja da Alemanha, se verá o que é isto, no dia de hoje. Basta pensar no encontro de Assis, basta pensar na Pachamama, basta pensar na estátua de Lutero dentro do Vaticano. Isto é a abominação da desolação instalada no lugar santo. Então, as 3 os 3 sinais dados por Cristo para a proximidade, 2 são esses: a apostasia geral, a abominação da desolação instalada no lugar santo, e o fato de a igreja ter,
se espalhado por todo o mundo, tudo isso já se deu, né. No entanto, não se dá a última condição para o fim, que é exatamente um governo mundial. Sem governo mundial, não haverá o reino do anticristo. Anticristos há mil. Putin é o anticristo. Eh, Biden é o anticristo. Lula é o anticristo. Ouvi recentemente que o filho do Trump seria o anticristo. Trump é o anticristo. Trump é o anticristo. Eh, os atuais governantes judeus são anticristo. Tudo isso é anticristo, dizia, São João. Aquele anticristo que vocês sabem está anunciado, já está em ação entre nós. Isso quer dizer que o anticristo terá infinidade de antecessores, mas, segundo São Paulo, haverá o homem da perdição, e o homem da perdição é um anticristo pessoal que será o último. Para que haja um anticristo pessoal como último, é necessário que ele comande o mundo, comande o mundo. Esta é a pré-condição que não se deu ainda e nem, aparece no horizonte depois da pandemia da covid. Até a pandemia da covid, havia isto no horizonte, de fato, né. Caminhávamos para um governo mundial, ou algo parecido. Depois da covid, não. A covid veio interromper esse processo, aumentou o protecionismo econômico das nações e acelerou as guerras. Os tambores de guerra começaram a soar e as guerras se multiplicaram. Rússia, Ucrânia, Hamas, Israel, e assim vamos. Agora Estados Unidos entra contra o Iêmen, e assim vamos, né. Trump é extremamente belicista, né. Eh, Putin também, os 2 são muito belicistas. Não o eram antes da pandemia, eles estavam paradinhos ali, sorriam um para o outro, o que acenava para um governo mundial, mas agora não o vejo. Então, isso é sinal de que sofreremos muito, muito e muito, e não devemos, é, substituir a cruz por uma esperança vã, né, por nenhuma forma de milenarismo, nem o milenarismo condenado, formalmente pela igreja, nem nenhuma similitude dele. Entendo. Então, professor, já que o senhor já abordou, essa questão política muito bem abordada, geopolítica, gostaria de trazer uma outra abordagem para a gente falar aqui, sobre essa questão dos erros que é a questão dos erros orientais, os erros dos cismáticos. Por quê? Porque Nossa Senhora falou dos erros da Rússia, eu não discordo que com certeza se referia ao comunismo da época, mas também de erros religiosos da época que influenciaram o Concílio Vaticano II. Eu não duvido que Nossa Senhora pudesse estar se referindo a isso também. Justamente porque o concílio foi realmente o grande erro que foi espalhado pelo mundo, no ponto de vista da fé, né. E então o que é que eu gostaria de falar? Quando Nossa Senhora fala sobre os erros da Rússia, e quando nós falamos sobre erros da Rússia, eu vejo muita gente hoje em dia colocando a Rússia e os cismáticos como sendo os novos, salvadores do Ocidente. De fato, nós temos que fazer uma abordagem, como o senhor falou, de que nós não podemos colocar a Rússia como sendo aquela Rússia antiga, aquela Rússia comunista, que é a mesma Rússia que queria espalhar o governo comunista pelo mundo, etc, etc, etc. E que hoje em dia o Ocidente está mais degenerado. Isso eu concordo totalmente. Mas colocar a Rússia como salvadora da pátria é um total absurdo. É uma coisa que não existe, não tem como a gente fazer. Então eu gostaria de falar, primeiramente, pegando na sua fala que o senhor falou da abominação da desolação, não estará dando lugar santo. São Jerônimo falava que a abominação da desolação era algo relacionado à missa. Ele falava que seria alguma coisa relacionada à missa. E é interessante e tem uma coisa muito interessante, que é o Papa Bento
XIV, na encíclica Alente Sum, de 1755, ele afirma que o rito romano é superior a todos os outros ritos. Então ele afirma que o rito romano é superior a qualquer outro rito oriental. Sendo o rito da Igreja Romana, que é a igreja que é superior, é a matriz, ele é o rito superior a todos os outros. Então faz sentido que o a abominação da desolação afetasse justamente a missa, e justamente a missa do rito romano. Então isso é interessante, porque isso é um argumento que eles dizem: por que os ritos orientais não foram em si todos degenerados pelo concílio? Porque só a missa tridentina. Primeiro que isso é mentira. Os ritos orientais foram sim afetados pelo concílio. Teve muitos ritos orientais que sofreram alterações e mudaram e tiveram alterações modernistas, e isso aconteceu mesmo. Segundo, que o rito romano era o rito principal. E tendo o rito principal tendo sido des destronado pela missa nova, isso mostra claramente um sinal da abominação da desolação. Mas só isso complementando a sua fala. Mas só falando agora sobre os erros da Rússia, agora eu fiz um longo estudo sobre a questão histórica, sobre a questão dos pensadores russos. Existiam alguns pensadores russos, por exemplo, Bulgakov, por exemplo, Vladimirovsky. Esses pensadores foram com o comunismo, com a revolução que aconteceu na Rússia, eles foram eles foram deportados. Na verdade, eles fugiram, eles foram exilados, vamos assim dizer. Eles fugiram para a Europa. E na Europa espalharam os seus pensamentos para alguns teólogos. Entre esses teólogos, nós podemos citar Hans von Balthasar, podemos citar Delubac, entre outros teólogos do Concílio Vaticano II. Então, eu vou te citar aqui alguns dos erros propagados por esses pensadores. Primeiramente, eles afirmam que o ser humano é feito de corpo, alma, e tem uma parte do corpo do ser humano que seria o nous. Esse nous seria o que alguns definem como Espírito Santo, seria uma parte do corpo que teria algo de divino e que teria o contato com a graça, como se tivesse uma parte reservada para a graça dentro do corpo humano, algo sobrenatural dentro do natural. Então eles pregavam que existia esse nous, que permitiria esse contato com o sobrenatural, etc, etc. Até hoje é pregado. Ora, se a gente for pegar o que defendia Henri de Lubac, é basicamente o que ele defendia e o que foi para o Concílio Vaticano II, que é o quê? A ordem natural e a ordem sobrenatural não existem. O ser humano teria algo de sobrenatural no natural. Então, por exemplo, a gente sabe que pelo tomismo, né, nós temos a ordem natural, que Deus poderia ter criado o ser humano em natureza pura, poderia ter criado só com a intenção, um grande fim, de contemplar a Deus pelo espectro das criaturas. Deus poderia ter criado o ser humano só com esse fim, que é um fim natural, mas Deus é tão magnífico que nos deu o dom sobrenatural, nos deu a graça santificante. Então ele nos concedeu essa graça santificante. Mas isso é algo que está além da nossa natureza, é algo que nós não merecemos. Isso não é da nossa natureza. Então, Delubac afirmava que o ser humano naturalmente tinha algo de gracioso dentro de si, que ele naturalmente tinha essa graça dentro de si. E isso abriu margem para muitos erros. A gente pensa que é uma coisa básica, uma coisa simples, mas abre margem para muitos erros. Por exemplo, se todo mundo tem um pouco de graça dentro de si, então ninguém pode ser condenado. Dá para abrir margem para pouca catastase. Se todo mundo tem a graça dentro de si, então eles não podem escolher necessariamente uma religião errada. Então, ouvindo o interior, que isso lembra um pouco da Dignitatis Humanae, ouvindo o interior, o seu interior da consciência pode escolher a religião correta. Por quê? Porque tem a graça dentro de si. Então isso aí lembra o liberalismo religioso. Então tudo isso pode ser pegado dessa abordagem desse nous, que foi defendido por Locke, foi defendido por outros pensadores orientais, e que foi levado e apropriado pela Nova Teologia. Então a Nova Teologia se apropriou desses pensamentos orientais e espalhou seus erros no concílio. Então, faz muito sentido quando eu não vou entrar aqui nos méritos de que o terceiro segredo de Fátima
foi escondido, vai se cumprir até hoje, eu não acredito muito nisso não. E eu também não vou falar, porque eu acho que é muita teoria da conspiração, não gosto muito disso. Mas todavia, quando eu acho muito provável que o terceiro segredo de Fátima realmente se referia a um concílio, a ao ponto de vista religioso. Por quê? Porque primeiramente, Nossa Senhora mostrou o inferno para os pastorinhos, e o inferno está relacionado com a nossa alma, na salvação individual. Depois ela falou sobre a guerra, como o senhor mesmo disse, mostrou as nações, mostrou que ia ter uma segunda guerra. Isso é para das nações. Faz sentido pela ordem, primeiro mostrou a salvação individual, depois mostrou as nações, que no terceiro ela mostrasse alguma coisa que fosse além das nações. Ora, o que seria além das nações se não a igreja? Então faria sentido ela mostrar algo além das nações que não seja que fosse a igreja. Então, faz sentido que nesse evento, desse concílio que aconteceu, Nossa Senhora quisesse avisar. E faz sentido também, porque estavam tentando de tudo para ocultar esse segredo antes do concílio. Porque fizeram tudo para ocultá-lo, depois divulgaram, etc, etc. Eu não acho mais que tem jeito. Eu vejo muito das pessoas falando: "Ah, mas o Papa Francisco agora consagrou a Rússia". Primeiro que eu acho que ele não fez da forma correta, seguindo todas as recomendações, que tem que ser com todos os bispos, etc, etc. Segundo que eu acho que tá fora do time já. Os erros da Rússia já foram espalhados pelo mundo. Então os erros, tanto a questão comunista, quanto a questão do do cisma que a gente falou aqui, dos erros dos cismáticos, já se espalharam pelo mundo. Já entraram. Outro erro dos cismáticos que é propagado, a questão do divórcio. A gente está vendo uma propaganda massiva do divórcio, querendo ser aprovado pela igreja. E tivemos aumento do número dos divórcios no mundo. Isso é erro dos cismáticos. Também foi propagado, graças também ao concílio. Os cismáticos foram convidados para o Concílio Vaticano II, e claro que protestantes também foram convidados, isso é verdade. Protestantes também foram convidados, essas pessoas não foram convidadas, mas eles ajudaram na formulação dos documentos. Então os pensamentos dos orientais, os pensamentos de Losky, esses pensamentos que se inspiram em Palamas, em Fóssil, inspiraram, o concílio. E por que não falar também da renovação carismática? A RCC, quando a gente fala da RCC, que é um grande erro, ela ela é um grande predomínio da vontade em detrimento da inteligência. Então nós sabemos que nós temos o intelecto e a vontade, nós temos que conhecer primeiro, para depois amar. Então nós temos que conhecer para depois amar, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Ora, a RCC tem um predomínio da vontade absoluta. É uma ideia até quase gnóstica de nós temos que amar a Deus sem quase nenhum conhecimento. Tem pessoas na RCC que frequentam outras religiões, frequentam o centro espírita, mas o que eles querem é o sentimento, é o sentir, é a vontade, é aquela sensação interior, eu posso sentir Deus. Ora, se nós formos pegar do ponto de vista cismático, a gente tem a questão do filioque, que nós até abordamos em outros vídeos aqui do canal. Qual é a questão do filioque? A questão é que o Deus, desde toda a eternidade, conhece a si mesmo. E depois de conhecê-lo, ele se ama. Então, ele conhece a si mesmo, que é Cristo, e depois ama, e o amor mútuo entre o Pai e Cristo inspira o Espírito Santo. Então, nessa ordem, não em ordem temporal, claro, Deus conhece o Filho e depois inspira o Espírito Santo. Quando os cismáticos quebram essa ordem, a vontade fica anárquica. E aí nós temos a teologia deles de predomínio da vontade, a teologia espiritual deles de predomínio da vontade. Ora, isso inspirou a criação de movimentos como a RCC. Isso porque esses teólogos cismáticos trouxeram, tenho vários documentos que mostram isso, que trouxeram esses pensamentos para a novela teologia. E isso inspirou a criação de movimentos como a RCC, de predomínio da vontade. E tenho provas disso também. Se você for pegar lá em São Paulo, tem uma igreja, Uniata Melquita. Nessa igreja, tem vários eventos ecumênicos, por assim dizer, entre aspas, entre os melquitas e a RCC.
A RCC participa desses movimentos ativamente, celebra suas missas ativamente, celebra junto com os melquitas. O rito é muito parecido com o da RCC, um pega uma coisa do outro pega outra coisa do outro. Isso mostra claramente que esse predomínio da vontade, deu dos cismáticos, tá presente também na 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 questão da RCC. Então, quando a gente fala dos erros da Rússia, eu acho que é uma abordagem muito mais ampla. E não podemos limitar isso a uma guerra do bem contra o mal entre comunismo e capitalismo, uma guerra que não existe no mundo de hoje, no mundo atual, não existe um comunismo mais da forma como ele existia naquele tempo. Aí uma coisa só que observar, eu Pode tenho falar. o documento, Mente Nostre, Mente Nostre de Pio XII, onde ele combate igualmente, em pé de igualdade, comunismo e capitalismo, tá, em pé de igualdade. Ou seja, hoje a coisa já praticamente comunismo não existe, mas mesmo que se considere o comunismo, há que combatê-lo em pé de igualdade com o capitalismo. A e não sou eu quem diz, vão ler o documento Mente Nostre de Pio XII. Perfeito. E aí, não é essa guerra que eles inventam entre capitalismo e comunismo, como o senhor falou, é totalmente inútil. Não é essa o verdadeiro propósito. O propósito são esses erros teológicos, esses erros morais que estão sendo propagados. Outra coisa, outra coisa que a gente pode falar do Bulgakov. Bulgakov, ele pregava que as igrejas ele pregava a doutrina da kenosis, do esvaziamento. Eu, quando eu não era ainda tradicional, estava me convertendo ao catolicismo, eu fui para um grupo que era ligado à RCC. E uma pessoa numa palestra desse grupo falou que nós tínhamos que fazer um processo de kenosis, que era esvaziamento. Eu estranho a forma que ele explicou, e eu não sabia de onde ele tinha tido isso. Depois eu soube, muito tempo depois estudando, que veio de talvez o cara nem sabia que isso veio de Bulgakov, que é um pensador cismático, e que esses caras da RCC estavam propagando isso. Que é o quê? Que é a ideia que a igreja grande deveria se esvaziar para dar luz a igrejas menores. Ou seja, nós deveríamos esvaziar todo o sentido da igreja, tudo que torna ela única. Então, nós devemos então, por exemplo, a questão da eucaristia. Vamos trocar a hóstia, vamos trocar a hóstia vamos trocar a hóstia por um pão, outro tipo de pão. Vamos trocar o vinho por vinho de açaí. Vamos esvaziar a igreja do sentido para poder atrair pessoas de outras religiões, de outras igrejas. Então, esvaziar, perder o sentido. É por isso que a galera às vezes não entende porque esses cardeais, assim, da teologia da libertação, alguns deles, eles querem tanto aprovar o fim do celibato sacerdotal, querem tanto aprovar que padres possam casar. Por que eles querem aprovar? Porque eles querem esvaziar a igreja de sentido, eles querem esvaziar o sentido que espiritual que a igreja tem, para poder abrir margem para essas outras religiões. Então tu tem que esvaziar. Tem um texto do Leonardo Boff, que é o grande nome dessa teologia da libertação, que ele fala sobre panenteísmo. Então ele mesmo assume que ele tem esse viés esotérico. Ele mesmo assume. Então ele fala sobre a questão da necessidade de quebrar todos os simbolismos que nós temos antigos da igreja, para nós podermos abrir margem para o ecumenismo, para abrir margem para outras religiões. Ele fala nesse sentido, então ele quer quebrar essa questão. Ele quer quebrar tudo que nós temos de espiritual visível na igreja. Ele quer quebrar isso. Então essa kenosis, essa história de substituir, trocar o que diz a hóstia, a diaconia, a ideia de diaconisas, trocar o sentido das ordens, a ideia das diaconisas, é tudo para quebrar o que nós temos, esvaziar todo o sentido espiritual que nós temos na igreja, para atrair falsas religiões pra gente. Isso tudo é da doutrina do Bulgakov, que não só inspira a teologia da libertação, como inspira a RCC. Por incrível que pareça. Curioso, né, que as duas que eu vejo aquele Bernardo Kister,
afirmando que a RCC é a maior combatedora da teologia da libertação, que onde tem a RCC não tem a teologia da libertação, essas coisas assim. Todavia, a RCC e a teologia da libertação têm muitas coisas similares entre si. Entre essas, essa questão do esvaziamento de sentido. Pegue um rito da RCC, um rito, mesmo seguindo a missa nova, com todos os erros que ela tem, a RCC comete, quando vai fazer as suas missas, vários abusos litúrgicos. A questão do dom das línguas, a questão do das músicas que tocam, eles cometem inúmeros abusos litúrgicos durante as missas, isso já considerando a missa nova, né. Então, as duas não têm uma diferença tão grande assim, quanto a galera começa a pensar. Outra coisa, eh, que é importante a gente salientar, nesse sentido, quando a gente fala sobre a questão da missa, eu até citei quando eu falei da abominação da desolação, mas os ritos, muito se fala hoje em dia entre essas pessoas uniatas, que são seguidoras dos ortodoxos e dizem que os ortodoxos são os irmãos, são nossos irmãos, que nós temos que ficar do lado dos ortodoxos, que os ortodoxos nós podemos ir para a missa dos ortodoxos, né. Muito se fala entre eles que todos os ritos são iguais, os ritos da missa são iguais, e que nós temos que evitar o processo de latinização, que seria o processo de quebrar, né, colocar elementos latinos na nas missas orientais. Olha, a verdade é que esse termo latinização hoje em dia é um grande espantalho. Essa é a verdade. Por quê? Eu não discordo que os ritos, inclusive no Concílio de Trento é dito que os ritos orientais deveriam ser preservados da forma como eles foram, como eles são, etc, etc, etc. Não discordo dessa questão. Todavia, é inegável que o rito romano tem uma superioridade em relação aos outros ritos. Bento XIV, na Lente Sum, fala isso, direcionado aos ritos orientais, que o rito romano é superior aos outros ritos. Então, se por acaso existe uma troca mútua entre os ritos, que é normal, é saudável. Então você querer quebrar, qualquer elemento latino que tenha nos ritos orientais, só para voltar pra ortodoxia, etc, etc, isso você tá totalmente fora da curva. E entra de novo na questão dos erros da Rússia, de quebra da missa, na destruição da missa, desvalorização da missa, a missa tradicional sendo desvalorizada. Mesmo que tenha em menor número esses cismáticos aqui, e esses uniatas aqui, é uma desvalorização da missa. Isso também é visto entre as pessoas da RCC, que desvalorizam a missa tradicional. Eles ficam falando, eu já vi uma palestra de um padre, era o padre François, que agora se converteu, graças a Deus, entrou pra fraternidade, né, ele era daquele canal lá Santa Carona, que é Opus Deísta, né, etc, né. Esse canal esse canal tinha esse padre lá como diretor espiritual, mas aí ele virou tradicionalista, que bom, né, fiquei feliz com isso. Mas eu vi uma vez uma conferência desse padre François com outro rapaz da Opus Dei, uma vez, que o cara da Opus Dei falava: "Olha, eu acho que a missa tridentina não devia mais existir. Eu acho que o papa deveria proibir a missa tridentina e deixar só a missa nova, porque, eh, ele nunca vai conseguir mudar de fato a igreja, deixar de fato acabar com esses tradicionalistas, se ele continuar permitindo a missa tridentina". E o padre François na época concordava, hoje em dia já não concorda mais. Então quer dizer, na cabeça desses caras opusdeístas, na cabeça desses caras mais radicais da RCC, a missa tridentina tem que acabar, tem que deixar de existir. Essa é a verdade. Então é uma desvalorização da missa, e isso vem, e de novo eu repito, isso vem de onde? Vem desses teólogos, esses pensamentos vêm desses teólogos cismáticos, vieram da nova teologia, foram refinados, foram para a RCC, foram para a teologia da libertação, todos esses estão lá. E outra coisa que eu queria falar, na verdade eu queria, na verdade, perguntar para o senhor, professor, para o senhor nos falar também, é sobre a questão do Putin, a questão do Putin. O que o senhor tem a dizer sobre esses pessoas, por exemplo, da não sei se o senhor conhece, da Nova Resistência, etcétera, que eles ficam venerando o Putin, como, por exemplo, do Guin, ficam venerando o Putin, dizendo que ele vai ser o salvador da pátria, essas coisas assim.
Tá bom. Mas antes eu posso falar um pouquinho da missa? Pode, à vontade. Fique à vontade. A missa nova é uma aberração. Nenhum rito se inventa. Todo rito veio, de algum modo, da época apostólica. É claro que o latino supera todos os outros. Supera o de São João Crisóstomo, supera o de São Basílio, o Copta, né, supera o moçárabe, supera mesmo o milanês de Santo Ambrósio, né. O dominicano é muito parecido com o latino, né, supera o galicano, enfim, supera todos os outros ritos. Mas os outros ritos, eles de algum modo também, eles nasceram em âmbito apostólico, de algum modo. Eh, então todas as missas autorizadas em Trento têm origem apostólica, todas. E nenhuma missa pode não ter esta origem. Daí a aberração que é a missa nova. A missa nova é uma aberração, concordo que pelo menos é parte da abominação, donação instalada no lugar certo. Pelo menos, se não é o centro dessa mesma abominação, tá. Eh, mas sem dúvida, o rito latino é superior. Ele foi adotado pela cabeça da igreja, que é Roma, e foi refinado, ele foi sendo refinado, certo? Há um livro que eu recomendo efusivamente a todos, os que leem espanhol, que é o livro do padre Álvaro Calderón, La Santa Missa e la Vida Cristiana, Santa Missa e a Vida Cristã. Comprem esse livro de qualquer jeito, os que podem ler em espanhol. É um livro imprescindível, né. Ele traça a história toda da missa, suas relações com os ritos orientais e tal. Então, eh, e uma coisa que eu gostaria de acrescentar, sem duvidar nada do que você disse, para mim é novo, tá, eu não sabia de nenhum desses dados, estou aprendendo. Sobre a RCC, há também a influência protestante, não? Pentecostal, né. Eles são muito pentecostalistas também. O que nós estamos vivendo hoje é aquilo que já era anunciado por São Pio X, né. O modernismo é a encruzilhada de todas as heresias, todas, absolutamente todas. E, é isso, a RCC, ela é uma encruzilhada de heresias, né, entendeu? É uma encruzilhada, tudo isso é uma encruzilhada de heresias. Mas vamos lá, a sua pergunta sobre Putin, e sim, já me lembro, já me lembro. Bom, antes de mais nada, Dugin ou Dugin, cada um diz de uma forma. Dugin ou Dugin, né, é um perennialista, é um gnóstico perennialista, a mesma corrente de René Guénon, Frithjof Schuon, Olavo de Carvalho, depois Olavo de Carvalho se tornou perennialista mitigado, né, Steve Bannon, tá. Mas houve um racha, politicamente falando, entre esses homens, tá. Por um lado, temos a ala ocidentalizante, liberalizante, que é liderada por Steve Bannon e de que fazia parte Olavo de Carvalho. Do outro lado, a ala do Dugin, ou Dugin, que é eurasiana, tá certo? E o Dugin, além do mais, um satanista assumido, assumido. Ele hoje está temperando suas antigas afirmações, mas ele absolutamente não tem nada para nos oferecer, ao contrário, nós temos tudo para rechaçá-lo. Putin é é um pouco herdeiro de Solzhenitsyn, tá. Solzhenitsyn foi um grande homem, realmente, ele era um comunista ateu, foi preso, enviado para o Gulag e ali se converteu a Cristo. Conseguiu chegar ao Ocidente, teve uma decepção enorme com a Igreja Católica, então não lhe tiro a razão,
porque era a época do Concílio Vaticano II, eh, e tornou-se ortodoxo, cismático. Pois bem, teve grande influência dele, mas Dugin também influencia a Putin. Mas Putin, além do mais, é ele mesmo. Ele é uma alma czarista, né, ele é uma alma cesaripapista. Ele também é ortodoxo, né, não duvida, hein. Ele é ortodoxo. Eh, mas é aquela velha política czarista, de em vez de o Estado ordenar-se a igreja é que se ordena ao Estado, né, ao César, né. Este é o grande erro dos cismáticos, né. A negação do primado de Roma, Pedro, leva exatamente a isto. Em vez de se submeterem a Pedro, os cismáticos se submetem a César, tá. Eh, então, os católicos, alguns tradicionais, que apoiam Putin, Dugin, e ficam mostrando que a Rússia, os soldados russos na Ucrânia levam imagens de Nossa Senhora, etc. É é o mesmo tipo de erro em essência e o oposto, o apoiar Trump, é o mesmo. É apoiar políticos que não são católicos, políticos, porque ser católico eu eu pus no meu Facebook, meio brincadeira, né, é uma notícia de que no ato de Bolsonaro em São Paulo, subiram lá ao palanque, ao caminhão do som, subiram um padre, o pastor Silas Malafaia e um pai de santo. Eu brinquei assim, é um encontro de Assis Tupiniquim, é, Tupiniquim. Mas é isto mesmo, ou seja, o católico assim, aí o senhor me veio dizer o seguinte: "Mas era só um ato político". Daí o equívoco. Nós somos esquizoides? Nós somos católicos fora da política e dentro da política não somos, né. Ser católico é ser em toda a sua vida, 100%. Na vida individual, na vida social, na vida econômica, na vida política, na vida religiosa, em todos os sentidos, você tem que ser católico, né. E a a nós, Estado, a nação, a sociedade, deve, como poder temporal, ordenar-se à igreja, que é o poder espiritual. Por quê? Porque o fim último de tudo é Deus mesmo, e é a igreja a que conduz diretamente a Deus. Logo, não é que o Estado tenha de defender a igreja, o Estado tem de entrar na igreja. É isto que diz, e muitos não conseguem entender, por talvez ignorância culpável, na bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII. É a bula Unam Sanctam, é a bula em que a definição magisterial extraordinária, infalível, de que o Estado deve entrar para a igreja. Por quê? No final ele diz assim: "Toda criatura deve entrar para a igreja". Aí dizem os adversários: "Mas o Estado não é criatura". É sim senhor, é sim senhor. Tudo que existe é criatura. O que o Papa quis dizer ali, se é que não era ele o esquizoide, né, depois de desenvolver toda a argumentação sobre os 2 gládios e as 2 espadas, ele conclui com isto, que toda criatura deve isso, aquilo, aquilo outro, ou seja, o Estado, a nação, a sociedade devem fazer parte da igreja. Não é apoiar nominalmente, é fazer parte da igreja, coisa que acabou praticamente no século XIV. Renasce um pouco com os reinos ibéricos no século XV e XVI e acaba depois. Depois de Filipe II acabou. Mesmo a França, que padeceu a revolução, eh, já não era exata o rei francês, o Estado francês não era da igreja. Ali havia certo galicanismo, e certo cesaripapismo ali já havia. Mas tá.
Não estou justificando a Revolução Francesa, muito pelo contrário, é a coisa mais bestial que já aconteceu. Mas, apoiar Putin é a mesma coisa que apoiar Trump, é o mesmo erro com sinal trocado, tá certo? Nós podemos votar no mal menor, podemos. Ou seja, diz Santo Tomás na Suma Teológica, com muita sabedoria, que todo homem sábio sempre busca o mal menor ante 2 males. Você não tem nenhum bem, só tem 2 males, você tem de buscar o menor. Então é justo votar. Mas daí a apoiar, daí a pôr uma esperança quase messiânica, milenarista, Trump, em sei lá quem, é um absurdo total, é um absurdo total. São católicos, mesmo os católicos tradicionalistas que agem assim, são católicos sociais. Não conseguem imaginar a igreja dos mártires. Não conseguem. Eles eles são incapazes de, imaginar uma igreja sem uma sociedade que a apoie, sem um Estado que a apoie, sem um fim glorioso, como o reino de Maria, e assim vamos, né. Então tudo isso é errado, de ambos os lados, erro de ambos os lados. Devemos tomar nossa cruz, seguir a Cristo, né, e ver que estamos vivendo a sexta-feira da paixão da igreja. Quero dizer, Cristo teve o corpo morto. Cristo morreu, o corpo de Cristo morreu. Mas não se corrompeu, nem a divindade se afastou do corpo, tá. Essa é a característica do corpo morto de 3 dias de Cristo. Eh eh, não se corrompeu, estava morto, não se corrompeu e a divindade não se separou dele. É a mesma coisa na igreja hoje, o corpo da igreja está morto, mas a divindade não se afastou dele e não se corrompeu, porque nós temos a promessa de Cristo, se é que somos cristãos, de que as portas do inferno não prevalecerão, tá. Eh, Veja, as portas do inferno não prevaleceram contra Cristo, porque ele renasceu, ele ressurgiu, ele ressuscitou. Também a igreja vai ressuscitar, glória eterna. É a igreja triunfante, tá, que se seguirá ao final dos tempos. Eh, Isso eu poderia estender-me longamente sobre isso, eu o farei em meu livro Comentário ao Apocalipse, eh, que Deus me ajude, que é um livro dificilíssimo, às vezes bate o desânimo pela dificuldade que eu tenho diante, sou um velho, né, doente, então às vezes dá um desânimo, mas eu recebo, creio, alguns impulsos graciosos para continuar, creio, né. E vai sair lá eu explico tudo isso. Como quer que seja, apoiar Putin ou Trump, ou quem quer que seja no mundo de hoje, é um absurdo. A única lanterninha da esperança ali, né, longínqua, era uma Polônia que na década que há 15 anos, mais ou menos, se declarou sob o reinado de Cristo. Incrível, isso há 15 anos. Na época, todos ficamos ali, eu fiquei muito animado e tal. Aí já acabou, já cedeu às pressões da União Europeia, já se proíbem símbolos cristãos em espaços públicos, toda a agenda global já se instalou na Polônia, etc. Acabou. É apostasia geral, não há mais, já não há nenhum canto do mundo que não seja aposta. Pode-se argumentar que o Orbán, ah, na Hungria proibiu ele, mas tá, mas é um aspecto só. Ele tampouco é da igreja, ele é calvinista, então, o que nós temos é nada e temos de agarrar nossa cruz e aceitar com amor a nossa sexta-feira da paixão. E se conseguimos entender a crise da igreja, é por uma graça especial, não é por mérito nosso, por uma graça especial. Mas essa graça
fundamental é dada não só para que entendamos, mas para que hajamos corretamente nos dias de hoje. E agir corretamente nos dias de hoje implica entender em que altura da história estamos e em não desprezar os sinais que Cristo deu para a proximidade do fim. Quando se fala na Bíblia em proximidade do fim, pouco de tempo, ainda resta um pouco de tempo, isso pode ser muito tempo, muito tempo. Ah, ah, há uma linguagem hiperbólica às avessas em dizer que há pouco tempo. Então nós podemos ter de sofrer muito e muito tempo. Coisa já prevista pelo gigante, que foi o cardeal Pio aqui, e disse: perto do fim dos tempos, a igreja se reduzirá a dimensões domésticas. Isso é brilhante, né? Ele disse isso em meados do século XIX. Ele estava vendo o século XXI. Alguns antecipam, fazem contas, eu não quero fazer contas. Podemos durar mais 500 anos nessa apostasia em que estamos, não quero fazer contas. Devemos aceitar a cruz, e faz parte da cruz, né, a não ansiedade com que estamos vivendo, né, a aceitação amorosa do que estamos vivendo, né. E, isto é parte da nossa cruz e é parte da nossa Sexta-feira da Paixão. Apoiar Putin ou Trump, ou seja lá quem for, é um erro colossal. Joga a fé nos braços da iniquidade. O senhor vê uma certa semelhança, pelo menos eu percebo também, que essa galera que apoia o que s tem muito eu conheço pessoas que se converteram à ortodoxia por causa do apoio a Putin, apoio à Rússia. Algumas pessoas se converteram à ortodoxia por apoio à Rússia. Me faz me faz me lembra um pouco o apoio também que tem alguns ao Bolsonaro aqui no Brasil, alguns católicos inclusive que dão esse apoio exagerado ao Bolsonaro aqui no Brasil, e também o que aconteceu antigamente, o apoio que alguns católicos deram a Napoleão, na época da Revolução Francesa, como se ele fosse o salvador da pátria e tal. Então isso seria uma certa talvez uma tentação do demônio, a gente tentar ver na política uma forma de salvação, assim? Isso é do demônio, mas é uma tentação, né. É uma tentação grande. Essa tentação assaltou os papas, né. Lembre-se que houve a concordata com Napoleão, né, e depois o papa se arrependeu amargamente. Lembre-se da Sim. concordata de Pio XI com Mussolini, de que Pio XI se arrependeu amargamente, né. Então lembre-se do Requiem, de Leão XIII. E parece, por ser o último documento, que ele reconheceu o insucesso de sua política. É uma tentação, né. Mas hoje a tentação é pior, porque é uma tentação sem cabeça. Ou seja, nós não temos hoje uma cabeça que nos lidere em nada, nada. É pior, alguém disse isso, sei quem foi, mas repito, é melhor ter dor de cabeça que não ter cabeça, né, tá certo? Então é melhor que haja havido erros de Leão XIII quanto a isso, quanto à política, né, prática. Leão XIII, Pio XI, do que ter um papa que não assume nada, né, que não nos conduz, não, que se abstém de conduzir o seu rebanho, de dirigir seu rebanho, flagrei. Eh, então hoje é pior, e cada um atira para o lado que quer, né. Mas, de fato, é uma tentação. É a tentação do catolicismo social, e hoje em dia ou é de esquerda, ou é de direita, ou é disso, ou é daquilo, mas sempre houve. Houve com os tradicionalistas do século XIX, que foram condenados pela igreja, né, não confundir com os tradicionalistas de hoje, houve com eles, houve na França com Charles Maurras, a condenação de Pio XI, Charles Maurras, a Action Française,
pode ter sido inoportuna, mas não foi destituído de sentido doutrinal, né. E, no entanto, até um cardeal tão antiliberal como o cardeal Biot ficou do lado de Charles Maurras contra Pio XI. Então essa tentação existe desde sempre, tá, só não houve na Idade Média, quando, não se tratava de os católicos apoiar, político, mas de os políticos entrar na igreja, nem na época dos mártires, né, em que os católicos, pacientemente, sabendo-se sementes de novos cristãos, iam para o martírio, né, eh às vezes com um sorriso nos lábios, como algumas mártires, né, como Santa Teodora, São Dídimo, etcétera. Bem, eh, então é isso, ou seja, eh, este apoio a um ou ao outro lado, tá, é é infrutífero e negativo para a fome. E, veja, baseia-se numa porque quem conhece a história da filosofia, eu estou terminando de gravar as 155 aulas de meu curso, uma história tomista da filosofia. Quem conhece a história da filosofia sabe que a partir do século XIV, e em especial do XV, invadiu o mundo o espírito messiânico. Cada pensador julgava que ia reformar o mundo. Tá certo? Descartes e Bacon, por exemplo, diziam um absurdo que o homem um dia iria controlar a natureza. Tá? Ou seja, a absurdidade vai controlar o universo. Sim. Todos queriam reformar a sociedade. Cada um se transformou em um certo messias. Razão porque a Revolução Francesa, depois o comunismo, depois o nazismo, depois a escola de Frankfurt, Marcuse, etc., o libertinismo, tudo são aspectos messiânicos, né, tentativas de encontrar uma utopia, de concretizar uma utopia. E nada mais é do que parte disto, reflexo disto, eco de uma atitude desses católicos. E ora, uns apoiam Trump, outros Putin e pronto, certo? E alguns argumentam assim: não fazê-lo é incorrer na heresia do quietismo. Não, senhor. Não, senhor. Há 2 tipos de ação: há a ação direta, o ataque, e a reação, a resistência. Como diz Santo Tomás, resistir é mais nobre que atacar. Estamos na época da resistência. Se nos obrigarem a fazer algo e vá contra a lei natural, nós devemos publicamente negá-lo e aceitar as consequências disso. Devemos entender que estamos hoje numa espécie de martírio branco no Ocidente. Na África, no Oriente Médio, não, ali há martírios mesmo, de fato, martírio de sangue. Então nós somos párias sociais hoje. E essas correntes que apoiam ou Trump ou o Putin não se conformam, o estatuto de pária. Nós somos párias. O os cristãos, na época do martírio, da era dos mártires, eram párias. Nós somos párias, tá. Só que hoje, ainda o martírio não é de sangue, aqui no Ocidente, tá. Mas estamos vivendo um martírio branco, sem dúvida alguma estamos, e devemos aceitá-lo. E despequietismo, fazer o que eu faço, que a toda hora eu estou na internet dizendo isso, reafirmando a fé, reafirmando a doutrina da realeza social de Cristo, isto é quietismo? Não, meu amigo, não, isto é realismo. Eu concordo com o senhor. Eu acho que o que a gente tem hoje em dia é uma ideia de que tem muitos católicos que buscam
na ação política é o catolicismo social, como o senhor falou. Uma forma de querer superar as coisas. Isso não deixa de ser um erro que veio da Rússia, né, porque quem tem um histórico de cesaropapismo, de apropriação da igreja pelo governo e tal, foi a Rússia. Então não deixa de ser, de certa forma, um erro da Rússia. Não dizendo que todo o catolicismo social deriva da Rússia, não é isso que eu tô falando, até porque a Revolução Francesa, como o senhor mesmo disse, começou teve essa situação que até o Papa, inclusive, acabou cometendo um equívoco. Mas eu percebo que é uma falta de esperança, eles desacreditam em tudo e buscam na política como um salvador, uma forma de querer consertar, como se esse mundo aqui fosse consertar. Essa questão que o senhor falou do Reino de Maria, eu já ouvi muitas vezes, e eu sempre pensei, de onde eles tiraram isso? Eles afirmam, eu queria que o senhor dissesse, se eu pudesse responder, que isso está presente em profecias de alguns santos. O senhor sabe dizer se isso é verdade? Para eles, o único santo que eles citam é São Maria Luís Guion de Montfort, tá, que fala em seu livro do Reino de Maria. Mas atenção, esse atentamente o livro de São Luís e vê-se-á que ele é altamente metafórico, né. Eh, Quando Cristo diz: "Já venci o mundo", isto não quer dizer vencer o mundo de forma material. Da mesma forma, o reino de Maria, ele se dará necessariamente quando, sob o anticristo, a igreja renascer, depois do anticristo. Eu vou dar a única passagem bíblica, a única que fala do período posterior ao anticristo. É São Paulo, Romanos 11, 11, 12. Podem ir lá. Ele diz pouco mais ou menos o seguinte: se a queda dos judeus ao negarem Cristo, também fez aos gentios, a nós, não judeus, quão mais bem não lhes fará a sua conversão final, a conversão final do povo judeu. E, acrescenta ele, aqueles que se haviam entibiado na fé voltarão ao antigo fervor. Ponto. Este é o anúncio do renascimento da igreja ali pelo fim dos tempos. Outra discussão é se depois disso haverá um tempo mais ou menos longo de história ou Cristo virá. Isto é outra coisa, né. Pois bem, este retorno do fervor é o reino de Maria, é a vitória de Cristo, é o fato de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isto. É, ou temos essa perspectiva ou falseamos. Por quê? Nós só temos São Luís afirmando isto, só. Autores não santos, sem grandes doutores. Anda. Cortam-se absolutamente frases de papas, né, como, por exemplo, a de Pio XI, na Paz Primas, falando da restauração final. Não. É, o que fazem os papas no século XX, né, desde São Pio X, é aquilo que fez São Pio X. O que é que fez São Pio X? Disse: assim, quem olha à primeira vista, parece que estamos nos últimos tempos. Santo Antônio Maria Claret havia afirmado claramente que entramos na última fase da igreja. O mesmo tinha dito, num segundo momento, o cardeal Pie de Poitiers. E depois de dizer isso, São Pio X começa a falar da necessidade de reinstaurar tudo em Cristo. Instaurar tudo em Cristo. Claro, é o que nós dizemos sempre. Ou as nações se põem sob o estandarte de Cristo, ou passarão
de pastos para demônios. Ponto. Mas isto é uma coisa, outra coisa é falar num reino material na Terra, qualquer que seja. É é possível? É, mas muito difícil, porque Cristo não deixou margem a que se entendessem os sinais da proximidade do fim como duplos. Haverá dupla, apostasia geral, haverá dupla abominação da desolação 2 vezes, eh, haverá isso, aquilo outro. Não, ele não deixou margem. Mas, a discussão quanto ao que ocorrerá depois do fim dos tempos é outra, é outra. Depois do anticristo é outra. Como quer que seja, o realismo hoje é este: estamos na sexta-feira da paixão da igreja. E jamais os cristãos mártires da era dos mártires, jamais, nunca, nenhum deles clamou a cristandade, nenhum. Não houve um santo, não houve um apologeta, não houve um doutor da igreja, que dissesse que, é haveria uma cristandade, que por isso eles morriam. Eles morriam pela cristandade, não, eles morriam pelo céu. O primeiro a falar em algo semelhante a uma cristandade é Santo Agostinho, mas claro, Santo Agostinho é contemporâneo da queda do Império Romano. Ele estava combatendo, né, o milenarismo, exatamente, o que achava que com a queda do Império Romano acabava o mundo. E isso era algo que estava presente entre os padres. Mas nenhum cristão, na época dos mártires, apoiou um 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 imperador contra outro, ou fez planos de sociedade, ou disse que haveria este ou aquele reino. Nunca, nunca. Aponte-se-me um só caso e eu cederei. Nenhum caso, nenhum caso. É, tudo é a mesma coisa hoje, a mesma coisa, absolutamente. Repita-se, a defesa da fé não é quietismo, a defesa da fé é ativismo, é que do ângulo da resistência e não do ataque, porque nós hoje somos párias, assim como eram párias os cristãos sob o Império Romano. Então é isso, vocês, qualquer outra consideração é tergiversação barata, é elucubração profética de quem não é profeta, de quem não é profeta. Ou nos atemos aos dados da Escritura, porque a revelação acabou com a Escritura, com a morte do último apóstolo, São João, acabou a revelação. Não há mais revelação. Há revelações privadas, ponto. Mas fazer toda uma toda uma política, digamos assim, em torno de revelações privadas, ou do que disse: "Este é santo ou aquele santo", é, no mínimo, um descalabro. Eu asseguro que, veja o metafórico, o complicado de São Maria Luís Grignion de Montfort. Diz ele que Cristo predestinou os eleitos do ventre de Maria, quando estava no ventre de Maria. Que é impossível, porque a predestinação é da eternidade. Ele errou? Não sei se é erro, pode ser uma metáfora, pode ser uma figura de linguagem, aquele jeito dele, ele era um místico, né. Eh, os místicos, devemos ter cuidado máximo com os místicos, né. Por exemplo, São João da Cruz tem coisas ali que parecem meio gnósticas, mas não são, são problemas terminológicos, né. Eh alguns parecem ser gnósticos, não são, foram canonizados por Pio IX ou então por São Pio X, eh eh, os que eram gnósticos mesmo a igreja condenou. Bom, e não devemos nos ater à letra
a letra desses homens, né. Não é isso. Porque tem de ter uma visão mais ampla, tirar o foco do social, porque hoje não é a hora do social. A hora do social foi a hora da queda do Império Romano. Ali, Santo Agostinho teve a intuição genial de que, em vez de lamentar-se, chorar a queda do império, deveria dever-se-ia, evangelizar os próprios, derrubadores, os próprios invasores do império. Foi a grande lição que saiu do seu livro da Cidade de Deus, que é uma das obras-primas da literatura, da literatura cristã. Esta sim era a hora da ascensão, tá. Assim como Cristo teve a hora em que entrou em Domingo de Ramos aclamado como o rei, como o Messias, para logo depois, jazer numa sepultura. É isso. Tivemos na história o Domingo de Ramos, foi a cristandade medieval. Agora estamos na Sexta-feira da Paixão. Primeiro houve a Sexta-feira da Paixão da sociedade, digamos assim, né. A sociedade morreu, virou cadáver, tornou-se um monte de cadáveres. Hoje, a igreja cerca o cadáver. Com a diferença de que as nações, as sociedades, não têm a divindade ligada a elas, enquanto a igreja sempre terá a divindade ligada a elas, porque as portas do inferno não prevalecerão. Perfeito, professor. Eh, bom, eu acho que a gente já falou o que a gente tinha que falar aqui. Se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Então me Então então ótimo. Então podemos encerrar por aqui. Quero agradecer o professor por ter tirado esse tempo. A gente teve um monte de situações para conseguir gravar esse vídeo para vocês. Então eu acho que, com o esforço que a gente teve, o vídeo deve ter ficado muito bom. Então é isso. Boa noite a todos. Peço orações pelo professor para ele conseguir terminar o livro dele. Quem viu até aqui. Então é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. tchau.